Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui no estúdio da redação de Carta Capital, na região central de São Paulo. A gente vai conversar com uma cantora, compositora, atriz, diretora. Lançou aí o seu segundo disco, maravilhoso. Já entrou na lista aí dos melhores do ano. O nome dela, Juliana Linhares. Obrigado, Juliana. Muito boa tarde, Augusto. Obrigada a todo mundo. Legal. Quando eu ouço você me apresentando, eu fico, meu Deus, eu sei isso aí tudinho, será? É sim, é sim. O disco dela, eu já vou adiantar aqui, tá? O disco dela é maravilhoso. Ela compõe no disco, canta, interpreta outros clássicos da música brasileira, tem ótimos arranjos. Ela vai profundo, ela mostra essa nordestinidade dela, muito forte no disco. É um disco emocionante, né? Eu acho que um mote aí para começar é a emoção. Eu acho que foi um disco que foi atravessado pelo meu emocional mesmo, assim. Diferente do Nordeste Ficção, que é um disco que tem uma lança historiográfica, né? Ele aponta para um recorte historiográfico de uma questão ligada à invenção do Nordeste, a uma coisa do Brasil em relação ao Nordeste mesmo, política, social, econômica, assim, e artística, voltada para essa estereótipo, para essa coisa do estereótipo do Nordeste em relação, parece uma divisão do que é nordestino, né? E tem a ver com uma coisa de um momento mesmo, histórico, assim. E Até Cansar o Cansaço, ele é um disco de barreiras, assim, Nordeste Ficção, ele tem a barreira do Nordeste, aquela, entre muitas aspas, né? A linha, parece que a linha fluiu, sabe? A linha ficou mole, as minhas bordas, ele é um disco emocionado nesse sentido, atravessado pelas emoções, pelas travessias, assim, que o Nordeste Ficção me deu. Fiquei muito tempo na estrada com esse disco, né? Primeiro. E o segundo vem num lugar que é dessa travessia, realmente, de muito cansaço, de muita estrada. Pois é, eu queria que você falasse desse conceito, até cansar o cansaço. Eu fiquei cansada, as pessoas perguntavam, você não tá cansada? Cuidado, Juliana, você vai ficar doente, porque eu trabalhei muito com Nordeste Ficção. Eu venho de uma origem independente, né? Assim, não sou filha de gente rica, nem de herança, não sei o quê. Então, quando a oportunidade veio, eu trabalhei muito mesmo, abracei, porque era uma oportunidade de crescer com o trabalho, de fortalecer a minha vida mesmo no meu trabalho. Então, eu trabalhei muito. Eu fui para tudo que é canto desse país, do mundo. Eu fui bater na China com o Nordeste Ficção, correndo. E eu quis muito abraçar para valorizar mesmo o que a vida estava me dando. Só que, claro, que eu fiquei cansada. E eu acho que o cansaço emocional de lidar com muita coisa, nessa falta de tempo, foi muito forte, assim. E eu busquei amigos que me acolheram em momentos que eu estava precisando. E eu falei muito sobre cansaço em diversas mesas e lugares. E como eu lidava com o meu próprio cansaço, como é que eu buscava dormir, o que é que eu lia, o que é que eu ouvia. Eu vi algumas entrevistas do Gil, e o Gil falando sobre como ele descansava em turnê, assim, que é como é que você descansa, um descanso meio ativo, né? Como é que você consegue... E aquilo foi virando um tema para mim, e era inegável que eu estava muito cansada e lidando com isso. Mas eu não queria falar sobre só um cansaço, ou sobre só uma coisa que vou falar sobre o cansaço. Porque eu sou uma pessoa que tem muita esperança, que luta muito contra o cansaço, que é muito a favor do sonho, da renovação, da tentativa, do fazer. Eu acredito na vida, assim, quero acreditar. E aí, no meio desse processo louco, eu fui convidada para fazer uma residência artística com a Companhia Brasileira de Teatro, aqui em São Paulo, no CPT, no Centro de Pesquisa Teatral, que foi anos comandado ali pelo Antunes Filho, um lugar super especial em São Paulo. E a Companhia Brasileira, que eu sou muito fã, sou formada em direção de teatro, né, pela Unirio, e quando o Márcio me convidou, eu falei, como é que eu vou dizer não para a Companhia Brasileira, que eu sou fã desde novinha, e ainda mais um up ali, um topping dentro dessa história toda, que era a presença do Siddhartha Ribeiro, neurocientista, que hoje mora no Rio Grande do Norte, é uma referência pra gente lá, na pesquisa de sonho, em toda a pesquisa de cérebro dele, assim. E aí era ter a pesquisa de sonho em sociedade, sonho coletivo, dentro de um espetáculo da Companhia Brasileira. Eu falei, vou ter que dar um jeito, arrumar minha agenda. É isso que eu tava falando. Caos, mas eu dei um jeito, participei da residência. Acabei não conseguindo sair depois do processo e fiquei com eles na parte musical até o fim, até a estreia.
ainda fui substituta do Jesuíta Barbosa na peça. Então, assim, me envolvo muito com os processos de teatro. E aí, tá junto com a Companhia Brasileira, num sonho coletivo de teatro, com as conversas com Siddhartha, me deu a outra aba do trabalho, que é o sonho. O cansaço que precisa ser dormido para ser sonhado novamente. É a qualidade do descanso. Quem é que pode descansar na sociedade? Quais são os privilégios do nosso sono? Aí batia com toda a questão política, social do país, um ano importante de eleição, um ano de PEC de escala 6x1. Eu falei, cara, esses assuntos me interessam como cruzamento de cansaço, sonho e sociedade para o palco, que é sempre o meu foco. Eu vou fazer um disco, mas eu vou levar isso para o palco e falar com as pessoas, né? Então, o que é que dentro do meu show eu abro de janela? Quais são as abas que a gente vai discutir? Quais são as versões que vão entrar para a gente conversar melhor? Nas entrevistas, o que é que esse tema me traz? Para a gente discutir e abrir possibilidades. Eu não falar só do meu disco, mas dos atravessamentos que esse trabalho abre. Então, acho que a presença de Siddhartha me deu o sonho dentro do cansaço que estava ali consumindo. Ele me deu a chama, que é o cansaço até cansar. Como é que a gente cansa esse cansaço, então, e vai além? E aí são muitas camadas, porque tem a coisa do sono, que eu acho que virou uma coisa importante para mim, do descanso, da profundidade desse descanso para se reconectar com um sonho de qualidade, um sonho de tecnologia ancestral que a gente tinha, né, que os indígenas tinham quando tinham capacidade. Eles têm, né? Mas que a gente tinha mais em coletivo, enquanto ancestralidade mesmo, e que nós brancos assim abandonamos completamente e não valorizamos, né, essa tecnologia do jeito que ela poderia. Enfim, o capitalismo selvagem totalmente atravessado, engolindo todo o conhecimento, apagando todo esse conhecimento. Então, poder ter um pouco de acesso a Siddhartha nesse lugar, as experiências dele, as experiências de imersão que ele teve, de uso de substâncias, de uso de ayahuasca. As experiências de Siddhartha em relação ao cérebro me interessaram muito. São coisas até que eu tenho vontade de viver daqui pra frente. Eu acho que esse disco é uma travessia. Eu ainda quero muitas coisas que ainda não estão no disco. Que eu quero crescer com ele, com essas possibilidades. De experimentar, como você falou. É emocional, é físico. É um disco transborda, é um disco que eu chorei muito pra fazer. No início, no meio e no fim. É um disco de emoção. E aí é um disco de sonho. E tem uma coisa importante que é, pra mim, Juliana, especificamente, a dança me ativa um lugar de presença muito especial, de descanso, porque a minha cabeça se une mais com o meu corpo. A gente separa cabeça e corpo como se fossem duas coisas, né? O corpo é uma coisa, né? A cabeça parece que sempre fora. E a dança, ela me cansa meu cansaço. E tem uma imagem que eu gosto desse trabalho que é o suor da dança, o suor até que ele vire brilho e a gente esteja nele num brilho bonito. E não, o suor do cansaço virar um brilho que desliza, sabe? Que a gente fica feliz, assim, no brilho. Então, a travessia do Até Cansar o Cansaço tem isso. Vamos dançar até cansar o cansaço, né? Até que vire do avesso, até um novo começo. Como mote para todas essas camadas de Siddhartha, do cansaço mesmo, do cansaço social, do sono, mas também da reconexão com o corpo, que para mim é através da dança. Para que a gente consiga buscar na gente um respiro mais profundo, assim, de conexão e identidade, entrega. Então, eu queria que você comentasse sobre... Você já comentou aqui sobre o conceito do disco, né? Eu acho que você interpreta muito bem no disco, essa forma teatral sua, ela é muito impactante e você consegue transportar isso para o disco. Essa montagem do roteiro, né? Um respeito a novos compositores, ou uma geração que só compõe, e também um resgate e as suas composições, né? Você limita isso, faz uma junção desse trabalho muito bem feito no disco. Como é que foi esse processo que a gente não verifica isso hoje, né? As pessoas gostam de cantar o que compõem, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Cara, é muito difícil. Eu gosto de cantar o que eu componho também. Eu não sei se o fato de eu ser uma compositora mais recente, a minha vida artística como compositora, ela é menos fluente, assim, digamos. Eu sou uma criança atriz, então eu sou intérprete desde muito nova. Tá. E a interpretação é uma grande chave de mudança na minha vida, assim. Eu falo sempre isso que é importante, assim. Eu tinha dificuldade de interpretação de texto quando eu estava me alfabetizando.
E logo ali, a minha mãe me colocou no teatro. E minha mãe vem de origem humilde, do interior do Rio Grande do Norte, meu pai também, eles não tiveram acesso muito a nada disso. Mas a minha mãe teve uma intuição de perceber que o teatro podia me ajudar com a interpretação de texto da escola. E ela, eu sempre falo que minha mãe me levou pro teatro e me deu minha vida, assim, porque, sem perceber, sem saber, mas de uma grande intuição, afetiva mesmo, assim, entender que o teatro podia me ajudar com a interpretação de texto, sabe? Da escola, eu acho tão... Porque às vezes o teatro é para ajudar você a se desinibir, ou, né? As pessoas, vou botar ela no teatro para ela aprender a... Não, o meu caso era outro, e minha mãe fez esse link muito, muito inteligente, assim, né? E eu sou muito grata, assim. Então eu sou intérprete desde muito nova. Meu primeiro trabalho de autoralidade na música, que foi o Pietá, eu era muito intérprete também, ainda sou, né? Trabalho com Pietá ainda, mas nossos discos tem muita coisa que eu cantei dos meninos do Pietá e também de outros parceiros compositores. E nisso, eu conheci muita gente. Abri um leque de pessoas que se aproximaram, de grupos, como a gente estava falando, você falou da Reverb, eu falei de Outras Vozes e tal. Grupos de troca de compositores. A gente não tinha um grupo, mas a gente tinha muita troca. A gente ouviu muita coisa nova, a gente gravou muita coisa de muita gente, a gente trocou com muita gente. Isso me formou enquanto cantora. Porque eu me tornei cantora mesmo, que eu olhava pro espelho e falava, cara, eu acho que agora eu sou cantora, eu preciso assumir pra mim isso, com o Pietá. Então a minha base de construção vem do teatro, vem da interpretação, vem da troca com outros compositores. Então o meu trabalho se faz disso. Então pra mim, por isso que meu disco, eu sou muito intérprete também, porque a minha força é essa, sabe? Teve um momento que eu entendi que a coisa do cantautor estava muito forte, e não só do cantautor, mas das cantoras e cantores que cantam sua obra. Isso ficou muito forte e isso me abalou também num lugar que é, poxa, será que eu não posso ser só intérprete? Será que é menor ser intérprete? Como se o mercado tivesse colocado os intérpretes num patamar abaixo mesmo do que era valorizado, enquanto parece que intelectualmente quem compõe, quem escreve é mais interessante do que quem interpreta. Eu acho isso grave, isso complicado, porque a gente tem na música brasileira exemplos muito importantes de intérpretes que nos deram canções que a gente talvez nunca fosse conhecer. Tipo Ney, né, Elise, que fizeram escolhas de interpretação ali. Clara Nunes. Muito importantes. Enfim, é um monte, né? E teve um momento que eu fiquei muito mal com isso. Então, por um lado foi bom, porque eu acho que eu comecei a escrever mais, a compor mais, a tocar, a cantar, mas por outro aquilo virou um incômodo, assim, que é, então ser intérprete não é legal. Aí eu olhava, quem são os intérpretes do mercado que estão num lugar legal hoje? Isso há uns anos atrás. E quase não tinha, assim, novas intérpretes em lugares de destaque, assim, de festival. Aí eu fiquei preocupada e falei, vou fazer, então, um disco misto, que foi Nordeste Ficção, que tem a minha intérprete, mas também tem a minha compositora. E eu encontrei o meu espaço, que é, eu acho que eu consigo dialogar com o mercado e comigo também, com o meu exercício de autoralidade dentro disso, mas também gravar pessoas que eu acredito e também fazer as versões que me formaram, porque Nordeste Ficção, por exemplo, tem Tareco e Mariola, que é uma música que eu canto desde criança. E aquela versão é muito importante pra mim, aquela música. Por que não tá na minha voz? Se der uma coisa que diz tanto de mim. O Rabo do Jumento, agora em Até Cansar o Cansaço, é uma música que meu pai cantava pra mim desde criança. E o Rio Grande do Norte se vê através dessa canção. Eu represento o meu estado e o nosso cansaço, resistência, tá ali pra mim também, naquela canção, em muitos aspectos. Eu quis cantar pro meu estado uma canção que tem a ver com a gente e que muita gente não conhece. Porque eu gravei Belchior, e essa música Belchior tem uma geração que nunca ouviu falar. Assim como o Rabo do Jumento, tem gente que lá conhece muito, mas aqui não. Então eu acho que as pontes, através desse trabalho de você acreditar mesmo nessa troca, eu resolvi acreditar, Augusto. Porque desacreditar, a gente desacredita o tempo inteiro. Fica inseguro, acha que não vai dar certo, acha que vai ser ruim, que São Paulo não vai te botar, que a crítica vai dizer, não, melhor não sei quem, que é cantautor. Mas assim, é isso, tem uma hora que você absorve a sua voz, a sua maturidade e fala, o meu trabalho é sobre isso, cara. É assim que eu sinto o meu trabalho, que eu canto o meu trabalho. É assim que eu sou. Agora, se eu escolher fazer um disco só das minhas canções, eu não vou ficar satisfeita, porque eu não acho que ele completa a dramaturgia do meu trabalho. Então eu pensei dramaturgicamente em fazer um disco de canções que eu acreditasse em todas, que eu gostasse, que tivesse os cruzamentos que são importantes pra mim, que eu fizesse link, que eu trouxesse gente do norte pro nordeste, que o povo que vai ouvir o forró fosse ouvir manduca. É o que eu gosto de fazer. A ponte de chegar na rua, fui cantar na virada cultural, quando acabou, o menino veio falar comigo, ó, o guarda, o segurança, pediu pra te falar que ele é funkeiro,
Nunca tinha ouvido nada parecido e ele tá completamente emocionado. Isso pra mim é muito foda. Que é assim, como é que a capacidade de interpretação move as pessoas. E eu entendi que esse é o meu trabalho. E eu não vou deixar de fazer isso, sabe? Assim, eu quero fazer discos diversos e diferentes. Eu acho que eu tenho isso na minha trajetória com Pietá, com Yaraíra, com projetos que eu fiz, né? No House da Catarina, que não tem disco, mas eu fiz um show de Ednardo, eu fiz show de João do Vale, eu tenho trocas de repertório, assim, que eu adoro. E tenho show com Josiara, acho que tem muitas com Cristal. Mas eu, dentro do meu trabalho autoral, assim, pessoal, é isso que eu quero fazer. É assim que eu vejo. E, principalmente, acreditar na canção que você tá botando ali. Seja minha ou do quem quer que seja. A canção precisa ser, pra mim, aí você, boa. Eu quero boas canções, eu quero cantar música boa pra mim. O que pra mim eu digo, porra, essa música é boa. Esse disco ficou muita coisa de fora. Teve um momento que a gente achou que fosse fazer um disco duplo, e eu amei, que até cansasse ia ser 2 discos. Mas eu não tive dinheiro pra fazer. Era caro, né? Disco é uma coisa cara. Falei, não vai dar pra fazer 2. Mas eu tinha vontade, porque eu recebi muita coisa de muita gente nova, boa. Eu tinha muita coisa em aberto com muita gente legal, mas também estava num limite emocional de cansaço que eu não consegui mais elaborar muita coisa e eu precisei entregar o que eu tinha, que foi isso. Falei, esse é o disco que eu tenho agora, é o disco que eu acredito, esse é o que cansou o meu cansaço. Então foi. O Rabo do Jumento, né, do Elino Julião, e a Palo Seco que você gravou do Belchior. Eu acho que essas 2 músicas expressam muito você, né? São 2 músicas diferentes, né, autores diferentes, e tem outras são temáticas distintas, né? Mas eu acho que essas 2 canções, elas refletem quem você é de fato. O disco tem do Elino Julião e tem um pouco do Belchior, né? Eu acho que você faz essas composições com esse viés, assim, que agrada muito, assim. São 2 artistas densos, né? Eu gosto de todo o viés político do Belchior e eu gosto muito da musicalidade, da originalidade, do humor, do duplo sentido, das profundidades do Elino, por exemplo, nessa canção. Isso pra mim forma meu trabalho mesmo, assim. Tem coisas que no show do Nordeste Ficção eu cantava uma versão da Clemilda, que não é dela, agora eu esqueci de quem é, que é o mais embaixo, mas que ela gravou, que é duplo sentido. Então, eu gosto de ir deslocando as coisas de lugar e elas vão ganhando novos sentidos dentro do trabalho, né? O duplo sentido em relação a uma mulher que espera que o homem ache o prazer dela, mas aí depois eu cantava uma música meio lésbica, sabe? Então eu gosto dos deslocamentos do... Meio lésbica não, feita para as meninas, né? Mas eu digo assim, eu gosto desse deslocamento dentro do que parece que tá lá no passado e a gente chega, bota pra cá e revira aquilo. E eu gosto da ancestralidade da música, assim, de pisar na raiz, de poder me embebedar disso, assim, pra cantar. Acho que a gente só é o que a gente é e só sai vida virada porque tem Elino, sabe? E só tem Agnes porque teve Anastácia. Então, acho que é um disco que eu falo afetivo nesse sentido, de buscar as raízes num lugar mais emocionado, mais intuitivo, mais delicado. E Nordeste Ficção é mais um estudo, assim, eu sinto. Esse disco não, esse disco é uma atravessada de ancestralidade, de sensação, de sonho, de vontade de dar presentes. Belchior tem tudo isso, né? Tem essa música, uma música que tem a ver com o momento de ditadura no Brasil, mas também eu sinto que, quando eu interpreto ela, para mim, ela tem uma resistência da voz do Nordeste, em termos de resistência da cultura nordestina, do artista nordestino, do artista marginalizado, da dificuldade dessa voz chegar e ser ouvida. Isso, para mim, bate muito nessa canção. Eu quero que esse canto torto, dentro do que foi a ditadura, mas dentro também do que é a resistência toda da marginalização desses artistas, sabe? Dessa dificuldade que a gente do Rio Grande do Norte tem de entrar. E aí eu canto isso com a vontade de dizer, a gente resiste, a gente cansa esse cansaço através da canção. Então, para mim, a Palo Seco tem a ver com isso, assim, com o lugar da voz. E de querer falar, e de querer dizer, e de querer cantar. E eu vou cantar Belchior, sim, eu vou cantar o que eu quiser, sim, eu vou cantar Elino, sim, eu vou cantar Cristal, eu vou cantar as coisas que eu vou insistir até ser ouvida. E é essa resistência. Eu gosto de pensar nesse disco do cansaço dessa maneira, quando eu penso em Manduca, quando eu penso em Elino, quando eu penso em Belchior, que são as 3 versões, assim, do disco.
Tem uns convidados, você citou já Anastácia Anastácia Agnes e tem o Ney Matogrosso, né? Anastácia, lembrando aí que é a rainha do forró, não chamou por acaso, né? Não. Uma dama. Ela é uma dama e ela tem uma coisa da voz, da ancestralidade, né? Da voz dela, uma voz ancestral de mulher mesmo, forrozeira. Mas ela é uma grande compositora, né? Clássicos de Dominguinhos, por exemplo, parcerias com a Anastácia. Tem o Sede, que é uma das músicas mais ouvidas de Gil, é dela. Então, eu fico muito feliz em ter ela no álbum, porque eu acho que ela ilumina esse lugar pra gente, como compositora, assim. E teve um momento do disco que eu falei, e se eu tivesse só artistas com mais de 80 anos fazendo participações, que estão cansando um cansaço do etarismo, né? Desse artista que já tá mais... Que é Ney, era Anastácia, e eu queria Kátia de França, que é uma pessoa que eu tenho muita proximidade, mas que infelizmente estava viajando, a gente não conseguiu ter agenda para gravar, ela estava com outras questões. E aí também eu tinha muita vontade de ter a Agnes, já sempre tive, porque eu acho ela muito preciosa, muito... Agnes é mágica, assim, e ela me ilumina, assim, a presença dela é muito, muito especial. Mas teve um momento que eu queria ter os 3 idosos, sabe? E como quem abriu caminho mesmo, assim. Não deu para ter, mas o Ney é rei na minha casa. Meu pai é muito fã, desde criança eu escuto e imitava e brincava e ouvia tudo dos Secos e Molhados, assim. Meu pai é do interior, minha mãe é do interior, então é uma formação muito quadrada, assim, né? E meu pai era fã de Ney, Fred Mercury, Raul Seixas, sabe? Então isso iluminou, assim, dentro da dureza daquela coisa tradicional de mais nordestina, tinha um espaço de um brilho ali para a liberdade muito grande que com certeza me ajudou. Então eu sou muito grata a esses artistas, grata a Ney por participar da minha vida através do meu pai, porque é muito sedutor, a liberdade é sedutora. E o meu pai, com todo o tradicionalismo dele, foi seduzido por Ney Matogrosso, graças a Deus. E aí eu tive essa oportunidade. E assim como o Belchior é um presente, Ney também é um presente para mim, para o meu pai, para minha família, para a gente, sabe? Ter ele nesse disco é um presente, assim, desse momento da minha vida. De dizer assim, a gente tem Ney e todo mundo ficar muito emocionado e ponto final. É só sobre ficar muito emocionado, assim, sabe? E eu sou muito grata, porque ele foi maravilhoso. Quando eu ouvi essa música a primeira vez que ela chegou, recebi muitas canções de muitos compositores. Mistério do Óbvio. Mistério do Óbvio. Eu ouvi a primeira vez, falei, nossa, essa música tem tudo a ver com o Ney. E aí eu falei com o Marcos Preto, que fez a direção artística, né, junto comigo lá do disco. Falei, Marcos, o que você acha? Você acha que o Ney toparia? Ele falou, é a hora, vamos chamar e tal. Tem 2 músicas, assim, que mostram esse seu lado emotivo, sensível, forte no disco, né? E tem interpretação belíssima, né? E a instrumentação, a harmonia, enfim. São 2 músicas de um grande compositor, né, pernambucano, chamado Juliano de Holanda. A primeira é Emaranhada, só dele. E a outra, Tempos Temporais, que é dele e sua. Essas 2 músicas é para quebrar tudo, né? Eu não vou nem falar muito, mas são 2 músicas emocionantes mesmo, assim, né? 2 travessias de sentimento, assim. A Emaranhada, Juliano fez pra mim. Ele falou, vou fazer uma música pra Juliana. E eu me sinto honradíssima. Pra mim é uma das grandes canções da música brasileira contemporânea, assim. Eu acho realmente inacreditável. E eu sou muito feliz em ter essa canção e poder ter gravado ela. Enfim, é um presente. E ela é um misto de imagens emocionais mesmo, né? Da vida contemporânea, assim, que desenha muito o que eu acredito nesse trabalho e na minha vida. E Tempos Temporais tinha a ver com travessias pessoais mesmo, assim, com os meus sentimentos que estavam brotando muito do meu coração nesse momento, assim. Então, o Juliano é um parceiro muito generoso, assim, um cara que está muito aberto a trocar comigo, e eu sou muito grata também a ele. E eu fico feliz que são 2 canções muito celebradas do álbum, são 2 canções emotivas, né? E o Nordeste Ficção é tão pé na porta, e as 2 canções, 2 das canções mais ouvidas e mais celebradas do álbum são essas, que são canções muito... São músicas belíssimas. Músicas tristes. Tem um detalhe em Tempos Temporais aqui que ela não comentou, que é a participação do Bebê Kramer no acordeon, Cara, que é uma participação belíssima. E assim. foi muito louco. A gente tava indo pro estúdio, isso em dezembro do ano passado, já gravando coisa. Aí a gente tava gravando Base.
E aí o Elísio falou pra mim, Elísio, produtor musical, né, do disco. Ele falou, Ju, Tempos Temporais vai ter que ser ao vivo. O take de voz. Eu falei, mas como assim? Não dá pra editar nada? Ele falou, não vai dar pra editar, porque a gente vai precisar gravar sanfona vazando com violão e voz. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não tava preparada pra já gravar minhas vozes, porque eu gravei voz esse ano. Aí eu falei, caramba, hoje vai ser a minha primeira gravação de voz, assim, ao vivo. Então, essa música, que é legal de compartilhar, ela é ao vivo, ela não tem edição, ela foi um take único de sanfona, voz e violão. E eu acho que tem essa força, né? Você fala assim, poxa, ela tem... Foi tudo ao vivo. O bebê, os solos, as coisas, o violão do Elísio e a minha voz, a gente tava muito atento, os três gravando ao mesmo tempo, para que desse tudo certo, porque era tudo vazado e a gente não podia editar. Uma das melhores músicas do ano, viu? Que bom. Tempos Temporais, emocionante. Você vê, né? Preparem aí, porque... O lenço. O lenço, mas é belíssima a música, Ana. Fico feliz, obrigada. Grande música aí do ano, com certeza. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Você fez Nordeste Ficção, tinha o trabalho com a banda Pietá, que você já comentou aqui. Aí fez o teu trabalho solo, Nordeste Ficção. Havia uma expectativa enorme pro segundo disco, né? Inclusive minha. Que tava todo mundo, bom, como é que vai vir o segundo disco dessa talentosa... Que o Zé Cabaleiro falou, ela tá com medo, você tá com medo de fazer o segundo disco. Eu falei, eu acho que eu tô, porque, nossa senhora... O povo tá dizendo que você tá com medo. Eu falei, calma. E eu ligava pra você e você falava, não, vai sair ano que vem. Não, vai sair esse ano. Aí eu ligava de novo no ano seguinte, não, vai sair daqui. Vai sair no final do ano. Enfim, veio em 2026, depois de 3 anos falando que ia fazer, que vai sair e tal. Como é que foi isso? Quer dizer, eu queria que você falasse, né, como é que é lidar, né, com essa expectativa, essa pressão. Você é uma grande atriz também, Nordeste Ficção é um grande disco, houve um reconhecimento grande do seu trabalho nos últimos tempos, a pressão deve ter sido enorme em cima desse último disco. Eu acho que tinha uma pressão grande, isso, até de artistas que eu admiro, né, pessoas que falavam de mim comigo mesma. São várias coisas. Uma é a pressão, tinha. Como lidar com ela? Sei lá, lidando. Tinha uma coisa que era o Nordeste Ficção ganhando muitas oportunidades. E aí eu falei, por que eu vou abrir mão das oportunidades tão bonitas que estão acontecendo? Porque eu tenho que fazer o trabalho, porque o mercado, porque tem que fazer... Que tempo é esse das coisas? Será que o meu tempo é esse? Então, eu tentei respeitar o que era possível pra mim. E eu precisei desses 5 anos. Foi um disco que veio da pandemia, Nordeste Ficção, ele aconteceu depois. E aconteceu belamente, assim. Então eu precisei abraçar até a última gota. E eu falei, tem gente que tá cansada, a gente tá pedindo mais paciência. Tem gente que tá chegando agora no Nordeste Ficção e ele merece. Então eu teve um momento que eu acalmei. E teve uns momentos que eu falava, caramba, Juliana, você precisa trabalhar nesse segundo disco e tal. E aí quando veio também do ano passado pra cá, veio assim, preciso fazer. Aí eu fiz, também foi assim, botei a capricorniana pra trabalhar e foi, bora fazer, bora resolver. Mas foi difícil, porque eu tava realmente com pouco tempo, viajando muito, muito cansada. Então é um disco que vem de um trabalho que foi assim, um pano, eu tava assim, caraca, e querendo fazer um disco que eu acreditasse. Então eu demorei, porque eu olhava o conceito e falava, não é isso, preciso amarrar mais aqui, caramba, falta isso aqui, falta aqui. Mas teve uma hora também que eu olhei e falei, meu Deus, tinha uma música com o Chico César que eu tô fazendo com ele que tem 11 minutos. Eu queria que tivesse entrado. Mas não deu tempo. Tá. Porque eu precisava de espaço interno. Não é só tempo, é o meu espaço, o meu tempo, o meu coração, sabe? Pra ter habilidade pra fazer. Não tinha condição. Aí eu falei, vou ter que deixar pra depois, mas me deu dó. Porque teve uma hora que eu acreditava que esse disco tinha outras coisas que podiam estar, mas que eu tive que entregar. Mas teve uma hora também que eu ouvi e falei, temos. Eu acho que ele se conta. É isso. E aí, foi assim, como eu falei, foi um processo mais intuitivo, mais emocional e emocionado, mas sem organização no sentido, é assim, tem que... Foi acontecendo. Eu fiquei doente ano passado, adiei as gravações, porque eu fiquei com problema na garganta, tive uma inflamação, tava tudo gravado, eu falei, vai ser depois. Então foi um disco que foi acontecendo como foi possível, com muitos processos pessoais intensos no meio, assim, de vida mesmo, de mudanças, né? Então eu precisei abraçar e acolher o que era possível, assim, mas sempre acreditando que ele precisava ter um elo dramatúrgico bem resolvido, que ele podia ter canções que eu acredito, que as participações eram essas, que as canções se contavam, sabe? Cuidado, tive muito cuidado.
Depois do Breu, uma música que eu fiz, comecei a fazer ela na pandemia. Então tem músicas que estão aí há muito tempo. Não foi assim, tudo agora. E outras que foram chegando mais na reta final, assim. Ô, Juliana, você encerra o disco com uma oração, né? Cantada. Queria que você falasse um pouco, porque esse fechamento, de novo, em comum, quer dizer, originalíssimo o seu trabalho, e mais uma vez você impõe alguma coisa e faz muito bem. Essa oração que você construiu, eu queria que você falasse um pouco dela. Por que você deu esse fecho com uma oração? A minha família, a minha ancestralidade, que tem a ver com o que eu quero sonhar e como eu quero sonhar a minha vida, assim, a minha mãe, a minha avó, elas têm muita fé. Mais do que eu. Eu tô sempre buscando a minha, porque eu acho muito importante e bonito mesmo. Os caminhos de fé, assim, me emocionam muito. E a minha mãe tem muita fé, minha avó tem muita fé, minha madrinha tem muita fé. Essas 3 mulheres são muito importantes pra mim. Eu convidei pra gravar comigo essa oração. Foi tudo mal gravado, à distância, em termos de qualidade de som. Então ficou muito ruim de entender a participação das pobres, mas estão lá. A energia delas está lá. Não sei se dá pra perceber que elas estão ali. E aí, quando eu fui escrever uma coisa que eu queria que tivesse essas mulheres, eu fiquei pensando sobre uma oração que desse esperança, que acalmasse o coração, que tivesse a ver com o caminho do sono, do sonho e do acordar, que pra mim é o elo do ao vivo, por exemplo. É assim que eu tô pensando o show. Esse cansaço, esse sono, esse pesadelo, esse sono, esse sonho, esse acordar de novo, né? Pra mim é essa dramaturgia que eu quero levar pro show, assim. A coisa da Companhia Brasileira, o texto do Sonho Elétrico, que é o espetáculo da Companhia Brasileira, também me atravessava pra escrever isso. E assim, e a forma como a minha mãe coloca pra mim, né? Essa coisa do coração, de esquentar o peito pra dormir, da oração. Nossa Senhora do Sonho foi uma coisa que veio da minha família, mas do meu sonho também. Enfim, eu não tenho exatamente uma religião, mas eu bebo em muitas religiões e tenho buscado a minha espiritualidade muito misturada, assim. Então acho que tem a ver com isso, com o meu caminho de fé, de espiritualidade, com a ancestralidade da minha família, com a Companhia Brasileira, o Márcio falava isso na peça, do acorda, sabe? Acorda, gente, dorme, mas acorda. E esse acorda com muitas camadas, que é o acorda, acordar, mas o acorda também para o que está aí, para o que está acontecendo, para o que a gente está perdendo, para o que a gente está matando, para o que a gente está deixando ser destruído, sabe? Em todos os sentidos, assim, humanos e de natureza, de sociedade. O título é bem interessante, né? Você coloca futuro, novos erros, mas... Oração pro sonho. Oração pro sonho, o título da música. Fechando o álbum. Futuro, entre aspas, entre parênteses, na verdade, novos erros, que é tipo... O futuro, se a gente não errar de novo pra tentar, se a gente não tentar novamente, é isso. E a música fala isso, né? Estou propondo novos erros pra gente se acertar. Então é isso, vamos lá, vamos tentar de novo pra gente tentar. E eu acho que tem a ver, as pessoas o mundo acabou, a gente tá no fim do mundo, não tem mais nada. Bora tentar outros erros, né? Pra ver se a gente acerta alguma coisa ou a gente vai abandonar o barco, assim, né? Então esse disco é um disco triste, é um disco que tem uma... Claro que tem uma desesperança humana, né? A gente tá todo mundo meio magoado, meio triste. Mas tem a vontade de tentar. Tem a vontade de tentar. E eu acho que tentar ser ouvida, tentar dialogar com as questões, tentar colocar meu corpo à disposição das pessoas, eu acho. Tentar os meus caminhos de espiritualidade, tentar descansar, tentar dançar, tentar viver uma vida nova que tem a ver com o conceito, mas é a partir desse trabalho. Não é assim, nossa, no processo do disco eu tava dançando. Nem tava, mas eu queria, tá? E agora eu tô, toda semana. Então eu acho que o disco me deu... Ele é um disco que eu tô plantando as coisas que eu quero colher nos próximos anos com ele, assim. E não é só sobre o que eu quero colher de trabalho, é o que eu quero colher de pessoa, sabe, assim. Tem muito mesmo disso, assim. O que é que eu quero pra minha vida? Quais são os meus sonhos? Que eu fui muito atravessada pelos sonhos de todo mundo, sabe? Que é legal o sonhar coletivo, mas eu acho que esse sonhar coletivo tem mais a ver com se conectar com os sonhos através de um cuidado diferente, para sonhar coletivamente a partir da sua percepção mesmo aberta, e não do monte de atravessamento da cidade, o que as pessoas querem de você, o que as pessoas esperam de você, como as pessoas empurram para você as projeções delas, né?
Então eu tô num movimento de resgate, assim, do meu autocuidado, dos meus sonhos, da minha espiritualidade, da minha dança, da minha saúde, sabe? Pra continuar trocando com todo mundo, assim. Ô, Juliana, como é que vai ser daqui pra frente? Quando é que sai o disco? No palco, né? 16 de julho, a gente faz o primeiro show de Até Cansar o Cansaço no Teatro Claro, no Rio de Janeiro. E aí, acho que a segunda data que tá lançada é 22 de agosto, no Teatro Riachuelo, em Natal, minha terra. Convidar todo mundo. Os ingressos estão à venda. Mas a gente vai lançar daqui a pouco uma agenda maior. A gente tem São Paulo, vai pra BH, vai pra Salvador, até o segundo semestre vai pra Belém, vai pra Pernambuco. Então, assim, a gente vai circular bastante e levar esse show pra todo lugar que a gente puder. Tem gente pedindo ele em todos os cantos. E eu tô assim, como é que eu vou conseguir fazer tudo? Mas a gente vai dar um jeito. E fala como é que as pessoas podem ouvir aí Até Cansar o Cansaço. Até Cansar o Cansaço tá em todas as plataformas de música. É só digitar lá Até Cansar o Cansaço, Juliana Linhares, e vocês vão me achar. É fácil. Juliana, você fez um descasso, Até Obrigada. Cansar. A gente já falou Obrigada pelo bem aqui do espaço, pelo disco. carinho. Agradeço muito você ter vindo aqui. Um prazer, assim, você vir aqui para falar desse seu segundo disco, que é espetacular, maravilhoso. Agradeço muito. Obrigada a você. Agradeço. Obrigada mesmo. E o cafezinho tem tudo a ver, porque eu também falei, né? Nada como cansar o cansaço também tomando um café pra acordar. Galera, você tá tomando muito café? Eu falei, tudo tá dentro do mods. Falei, tomamos um cafezinho também pra começar dentro do tema.